Como não deixar misturar? Porque a grande maioria dos pastores que passam aqui fala assim, no púlpito não, faz num dia separado, né, do culto, chama no outro dia e tal. Tu acha que tem que ser dessa forma? Tem que ser separado do litúrgico, da liturgia? Pode ser no dia? Vamos lá. O culto, eu parto do seguinte princípio. O culto é para quem? É o primeiro princípio. Quando a gente vai cultuar. Eu vou lá, eu vou cultuar, né? Eu vou receber. Você não vai para receber, você vai para dar. É verdade. Então, quando há uma reunião de pessoas num culto, por exemplo, de domingo, existem pessoas que só podem ir nos cultos aos domingos, porque trabalham de segunda a sábado. Aí você imagina, chega lá, você tem 2 horas para adoração. De repente, chega uma comitiva política. É a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Eu tenho meus pastores, sou subordinado religiosamente a eles, mas eu também tenho a minha opinião. E isso não significa que a minha opinião reflete a opinião do meu pastor ou do meu campo. Que isso fique bem claro, tá? Eu assumo a responsabilidade daquilo que falo. Então, dentro disso, eu não acredito que seja saudável para um membro que só tem no domingo 2 horas de culto ir para o culto para ouvir meia hora, 40 minutos, uma pessoa falando da campanha política dele. Então, assim, eu acredito que poderíamos bolar estratégias a fim de envolver a igreja nesse projeto, de política, de estudos políticos, de se candidatar. Mas eu não concordo com o princípio de que chegou aí fulano de tal, ele é candidato a deputado, dá oportunidade para ele. Ele é crente? Vai falar de Jesus? Vai falar da Bíblia? Amém, fica à vontade. Eu não quero que pense que isso aqui é uma ignorância da minha parte, não é me fechar, mas é uma questão de ambiente. Eu preciso estar num ambiente de culto. Gente, por menos do que isso, eu estava na janela ouvindo culto e dormiu. Agora, tu imagina alguém que está na janela até tarde ouvindo o culto e alguém falando justamente sobre o termo político. Isso não quer dizer que eu não possa. Ora, outro irmão, vote certo. A igreja está na terra para fazer a diferença. Bacana. Mas você fazer do culto um palanque político, eu discordo. Não, isso é muito bom. Pastor presidente. Meu Deus. O dono da igreja. Tá olhando o quê, Naldo? O raio. Esse raio não cai, irmão. Deus Tá tá segurando. amarrado. Deus é longânimo e tem paciência. Tá amarrada. Ele sabe que o senhor é o dono. Meu Deus. Ele pede até licença. Que isso? Ele pede. Olha a mão. Olha, amor. Não, o cara lá, e não, espera um pouquinho aí que eu tô conversando com ele aqui. O tal lá, né? Não vou nem falar o nome dele, não, Não, pra não, povo dá não pra falar, procurar, não. que é perigoso, né? É verdade. Ele é demais. Eu comungo é bonito, né? Comungo. Com a mesma resposta do meu amigo presbítero Melquisedeque. Mas, porém, todavia, no entanto, a igreja, minha opinião, tá? A igreja está se enganjando muito pouco. Vamos lá. Por quê? Pega o Silas Malafaia. O cara tem um deputado federal, a igreja dele, um deputado estadual, um vereador. Tem. E é os caras sempre eles. Eles estão lá direto, falam um pouco, falam um pouquinho além, mas eu concordo com ele também que no culto é meio perigoso. Mas se você marcar uma data, um dia especial, não vai ninguém, cara. Ninguém quer, entendeu? Se envolver, né? Não quer se envolver. Infelizmente, não quer. E qual é a sua opinião? Pastor presidente, o dono da igreja. Eu tenho o mesmo pensamento que o Melquisedeque, cara. Também. Mesmo pensamento, entendeu? Eu acho que em cima de um altar, cara, acho um pouco complicado. A igreja ela poderia dar aula de política, né? Sim. Sobre política, né? A igreja Instruir o povo. Existe alguns cultos, eu não sei se... O nome muda de denominação para denominação, mas tem o chamado... Antigamente era chamado como culto de doutrina. Sim. Algumas é culto de ensinamento. Em outras é a escola bíblica dominical, né? EBD. São os cultos mais vazios. E aí por que o culto mais vazio? Porque o povo não quer aprender. E nesses cultos de doutrina, eu costumo dizer o seguinte, quando o pastor Renato Moreira, que é o dirigente da congregação onde eu sirvo, em Getsemane, Santa Cruz, eu costumo dizer o seguinte, eu nunca peço para ele para eu ministrar um culto de doutrina. Mas no dia que ele me delega essa oportunidade, eu procuro falar aquilo que está na Bíblia. E existem assuntos que você não vê ser abordado hoje em dia. Verdade. Você não vê, num culto de doutrina, assuntos como sexo entre o casal. Você não vê no culto de doutrina como tratar indícios de homossexualidade no seu filho, dentro de casa. Você não vê no culto de doutrina os termos sobre divórcio e novo casamento. Dificilmente você vê isso. Então, assim, são assuntos polêmicos, e polêmica traz visibilidade, a verdade é essa, que as pessoas têm medo de abordar. Agora, por que o medo?
Por que o medo? Porque falta segurança. E por que falta segurança? Porque, infelizmente, existem pessoas que não se especializam. Então, por que muitas vezes a igreja tem medo de entrar na política? Pela falta de segurança. Por que falta de segurança? Porque não estuda, não se especializa para entrar no assunto, não consegue entrar e sair daquele assunto com certa facilidade. O Silas, pastor Silas Malafaia, comecei ouvindo o DVD de pregação dele. E assim, ele foi uma referência muito grande para mim durante muitos anos. Eu admiro a forma como ele se lança na política, a forma como ele é combativo na política. Eu acho isso muito legal. Contudo, eu acredito que não somente ele. E eu vou usar uma frase do meu amigo pastor Rafael Santos. Ele diz o seguinte: a igreja não precisa de defesa. A igreja precisa de representante. Quem defende a igreja é Jesus. Mas quem representa a igreja somos nós. Meu Deus, que coisa linda. É isso aí mesmo. Tá faltando representante e homens e mulheres de coragem. Sim. Tem que ter coragem, né? Pra fazer o que Silas Malafaia tá fazendo, meu amigo, não tem que ter pouca coragem, não. Tem que ser muito corajoso. Tem uma frase de